Agora nós vamos modelar os forros dessa construção. Para isso a gente tem duas opções. A gente pode modelar o forro tanto utilizando a ferramenta laje, quanto utilizando a ferramenta cobertura. Nós vamos fazer com as duas para que vocês possam ver. Com a ferramenta laje, eu tenho a possibilidade de criar um forro planar, já que a ferramenta laje não permite uma inclinação, ela sempre vai ser paralela à nossa planta baixa. Como a maioria dos forros são projetados dessa maneira, a gente pode utilizar a ferramenta laje para várias situações. Então eu dou 2 cliques aqui, e o que é que eu vou mudar aqui para fazer a nossa ferramenta laje se adequar melhor a um forro? Primeiro, eu tenho que colocar a espessura desse forro, vamos dizer que é 3 centímetros. Depois, eu vou mudar também o plano de referência. Esse plano de referência é o plano a partir do qual essa medida de afastamento em relação ao piso está sendo medida. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 2,40, eu sei que ele está no momento utilizando a base, então, o topo da nossa laje, perdão, para marcar esse afastamento de 2,40. O que quer dizer que se a nossa laje cresce para baixo, já que o plano de referência é o topo dela, o nosso espaço livre de piso até o forro, na verdade, é 2,37. E para evitar que a gente tenha que ficar fazendo esse tipo de cálculo e se preocupando em revisar essas alturas quando a gente for inserir o forro, a gente pode mudar o plano de referência para a base. Agora eu sei que o espaço livre vai ser 2,40 e que esses 3 centímetros vão crescer para cima do plano. Além disso, posso alterar o material. Vou colocar um material de gesso, por exemplo. De gesso placa. Pronto. Vou mudar também o nosso vegetal para o vegetal arquiforme. Clique em OK. E do mesmo jeito que a gente fez com o piso, eu posso fazer com a laje, pressionando a varinha mágica e clicando para ele reconhecer o limite. Ele falou que o vegetal, o forro está invisível, eu vou clicar na opção de mostrar. Opa. Cliquei novamente e pronto, agora nosso forro está aparecendo já. Posso ir fazendo isso nos outros ambientes. Pronto, fiz aqui os nossos forros nos outros ambientes. Caso eu queira tirar essa trama, eu posso simplesmente selecionar o que a gente fez, pressionando Shift para adicionar a seleção, Ctrl T, e vou colocar aqui que o plano de fundo da nossa trama é uma trama branca mesmo. E pronto, agora já tem uma representação mais convencional. Agora para a nossa sala de estar, eu vou utilizar a ferramenta cobertura para criar o nosso forro, porque assim a gente vai poder ver como criar um forro inclinado. Aí se eu acessar as definições da ferramenta utilizando o Ctrl T, para criar esse forro, primeiro eu vou mudar com a textura básica e reduzir a espessura dele para 3 centímetros. E eu vou dizer que eu quero um afastamento dele de 2,1. Esse afastamento é o afastamento medido em relação à linha de referência. Então, como é o ideal que a gente sempre adote que a linha de referência é a parte mais baixa da nossa cobertura, seja ela para representar um telhado ou um forro, então eu vou colocar 2,10 porque eu quero que fique alinhado com a porta. Então deixo 2,10 aqui. A inclinação para mim não vai importar tanto agora porque eu vou definir isso no 3D. Vou mudar para uma cobertura de plano único. Então vou deixar por enquanto aqui com inclinação de 10%. E vou mudar também o nosso vegetal para arquiforme. Arquiforme. Clique em OK. E como é que funciona a cobertura da modelagem? Primeiro, a modelagem da cobertura. E como é que funciona a modelagem da cobertura? Primeiro, eu vou definir onde vai ficar a nossa linha de referência. Como eu quero que o forro comece baixo nessa parede e cresça em direção ao centro da sala, aumente a altura, eu vou definir que a nossa linha de referência vai ficar aqui, encostada nessa parede. Então eu clico em um ponto, trago para cá e clico em outro. Aí ele vai mostrar esse ângulo com essa bolinha no meio e eu vou clicar para dentro, para cima, para poder indicar que é nessa direção que eu quero que a cobertura cresça. Então cliquei e agora eu posso fazer o desenho dessa cobertura como eu quiser. Aí começo, vou usar o retângulo mesmo, abri o retângulo, trouxe até aqui mais ou menos e clico em OK. Pronto.
estou vendo que ele está com uma altura de telhado, então vou clicar e usar o Ctrl T. E vou tirar essa opção de utilizar trama de superfície. Deixar a trama vazia e vou clicar em OK. Pronto. Agora vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a nossa cobertura, vou digitar o comando Ctrl N e vou clicar nessa linha para espelhar a nossa cobertura. Clico em Ctrl de novo para espelhar fazendo uma cópia e clico novamente para encerrar. Agora, utilizando o Ctrl D, vou trazer essa linha até a outra parede da nossa sala de estar e clicando nessa aresta de cima, vou selecionar a opção Afastar aresta e vou trazer até o limite da nossa outra cobertura. Aí agora, se eu seleciono essas duas e aperto F5, eu vou aqui para a nosso ambiente 3D e vou alinhar a altura dessas coberturas aqui pelo 3D mesmo. Para fazer isso, eu vou clicar em uma delas, vou clicar em um ponto e vou selecionar essa opção aqui de alterar a inclinação da cobertura. Clico, subo e alinho e pronto, agora elas já estão juntas. Eu vou selecionar essas duas e utilizando o Ctrl T vou mudar o material dela para madeira. Clico em OK e pronto, nós fizemos já essa alteração aqui. Se eu apertar F5 agora, aí eu estou vendo que isso já está inserido aqui no nosso ambiente 3D e no resto da nossa construção.